Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Primeiro livro de Samuel, capítulo 14. Um dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: Vamos, atravessemos até o posto avançado dos filisteus, que está do outro lado. Mas nada comunicou a seu pai. Saul estava sentado no limite de Gabaá, debaixo da romanceira que está em Magrom, e o povo que estava com ele era de aproximadamente 600 homens. Aías, filho de Aquitobe, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, o sacerdote de Yahvé em Silo, levava o éfode. O povo não sabia que Jonatas havia partido. No desfiladeiro que Jonatas procurava atravessar para atacar o posto avançado filisteu, há um pico do rochedo de um lado e outro pico do outro lado. Um chama-se Bozes e outro Sene. O primeiro pico acha-se ao norte e o outro ao sul. O primeiro olhando para Maquimás, o segundo para Gaba. Jonatas disse ao seu escudeiro: Vamos, atravessemos até o posto onde estão esses incircuncisos. Talvez Yahvé faça alguma coisa por nós, porque nada impede que Yahvé nos dê a vitória, quer sejamos muitos ou poucos. Respondeu-lhe o escudeiro: Faze tudo o que quiseres, segue tua inclinação, eu te acompanho como tu quiseres. Jonatas então disse: Eis o que faremos. Iremos na direção desses homens, deixando que nos descubram. Se nos disserem: Não vos movais até que cheguemos perto, ficaremos parados e não avançaremos sobre eles. Mas se nos disserem: Sube até nós, então subiremos, porque Yahvé os entregará em nossas mãos. Este será o sinal. Eles se deixaram, portanto, descobrir, ambos, pelo posto dos filisteus. Os filisteus disseram: Eis que os hebreus saíram das cavernas em que se haviam escondido. Os que estavam no posto avançado dirigiram-se a Jonatas e a seu escudeiro, dizendo: Sube até aqui, que vos ensinaremos uma coisa. Então Jonatas disse ao seu escudeiro: Conserva-te atrás de mim, porque Yahvé os entregou nas mãos de Israel. Jonatas subiu, arrastando-se com os pés e as mãos no chão, e o seu escudeiro o seguiu. Eles caíam diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava. Esta primeira matança que Jonatas e seu escudeiro realizaram foi de cerca de 20 homens, sobre cerca da metade de um campo de trabalho, uma medida da terra. Em tudo, devemos pedir um sinal para Deus, mas esse sinal deve ser pedido em pensamento. No caso aqui é diferente, porque Jonatas estava com seu escudeiro. Mas quando você quiser alguma coisa da parte de Deus, só de Deus, então você peça em pensamento e espera acontecer, porque o sinal virá. O que acontece? Se o inimigo de nossas almas, que é o diabo, ele também ouve, e ele faz as mesmas coisas que Deus faz, só que é o contrário. Aí você pensa que é Deus e não é? Ah, Deus me deu sinal, então eu vou para frente. Não vai, porque você tem que ter a certeza de que o sinal realmente era de Deus. O terror se espalhou no acampamento, nos campos e entre todo o povo. O posto avançado e os próprios comandos de ataque se encheram de grande medo, a terra tremeu e houve um terror de Deus. As sentinelas de Saul, que estavam em Gabaá de Benjamim, observaram a agitação do acampamento em todos os sentidos. Então Saul disse ao povo que estava com ele: Fazei a chamada e verificai quem dos nossos está ausente. Feita a chamada, eis que Jonatas e seu escudeiro estavam ausentes. Então Saul disse a Aías: Traze a arca de Deus. Com efeito, nesse dia, a arca de Deus estava com os israelitas. Mas enquanto Saul falava com o sacerdote, crescia cada vez mais o tumulto no acampamento dos filisteus. Então Saul disse ao sacerdote: Retira a tua mão. Saul e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram ao local de combate. E eis que eles brandiam a espada uns contra os outros, numa imensa confusão. Entre os filisteus
havia hebreus que estavam ao seu serviço e que tinham subido com eles ao acampamento ao redor. Se puseram eles também do lado de Israel, que estava com Saul e Jonatas. Todos os homens de Israel que se haviam emboscado nas montanhas de Efraim, tendo notícia de que os filisteus fugiam, também se puseram a persegui-los, combatendo-os. Nesse dia, Yahvé deu a vitória a Israel. O combate se estendeu até além de Bet-Aven. Como os homens de Israel se achassem naquele dia já exaustos, Saul proferiu sobre o povo esta imprecação: Maldito seja o homem que comer alguma coisa antes de terminar o dia, antes que eu me tenha vingado dos meus inimigos. E ninguém de todo o povo provou qualquer alimento. Todo homem tinha entrado na floresta. Na superfície do solo havia mel. O povo tinha entrado na floresta, e eis que aí corria mel, mas ninguém levou a mão à boca, porque o povo temia o juramento que fora feito. Entretanto, Jonatas não tinha tido conhecimento do juramento, a que seu pai havia obrigado todo o povo. Levantou a vara que tinha consigo, espetou-a no favo e, com a mão, saboreou o mel, e logo a sua visão clareou. Mas alguém do povo tomou a palavra e disse: Teu pai impôs este juramento ao povo. Maldito seja o homem que comer alguma coisa hoje. E o povo está exausto. Jonatas respondeu: Meu pai cometeu o maior erro da terra. Vede como eu tenho os olhos mais claros, por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se todo o povo tivesse comido livremente dos despojos que tomou dos seus inimigos, não teria sido muito maior a derrota dos filisteus? Deus mostra que toda vitória, que toda guerra é dele. É ele quem faz, é ele quem peleja, é ele quem vence, desde que estejamos na presença do Senhor. Não importa as dificuldades, Deus está do lado do povo dele. Como eu disse lá atrás, Deus não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de povo. O povo que o serve e o povo que não o serve. Por isso que hoje você vê por que aquela gente se dá mal, por que aquela gente se dá bem. Ah, mas aquela gente é tão boa e está se dando mal? Alguma coisa tem. Não é falha da pessoa boa, mas sim é a mão de Deus sobre ela para mostrar, para ensinar algo. E você tem que tomar cuidado, porque uma boa alimentação para que você esteja forte. Aí eu preciso fazer uma caminhada, eu preciso ir para tal lugar. Então você se alimente, você beba água, você vá nutrido. Porque se a caminhada for longa, dependendo de como e quando você for andar, isso pode pesar, pode ser prejudicial à sua saúde. Naquele dia, os filisteus foram perseguidos, desde Maquimás até Aialon, e o povo estava exausto. Então se atirou sobre os despojos e lançou mão das ovelhas, das vacas, dos bezerros e os degolou mesmo no chão e pôs-se a comer com sangue. A notícia chegou a Saul nestes termos: o povo está cometendo pecado contra Yahvé, porque está comendo com sangue. Então ele disse: Fostes infiéis, rolai sobre o campo uma grande pedra. Acrescentou Saul: Espalhai-vos no meio do povo e dizei: Traga cada um o seu boi ou a sua ovelha. Vós os imolareis aqui e comereis sem pecar contra Yahvé, comendo com sangue. Naquela noite, em todo o povo, cada um trouxe o boi que possuía e o imolou nesse lugar. Então Saul edificou um altar a Yahvé, e foi este o primeiro altar que ele construiu. Tudo que você fizer, faça para Deus. Não importa se é grande, se é pequeno, se é minúsculo. Deus se agrada da sinceridade do seu coração. Disse Saul: Desçamos durante a noite para perseguir os filisteus e saqueemo-los até ao romper do dia. Não deixemos um único homem deles sobreviver. E disseram:
Faze tudo o que te parecer bem. O sacerdote, porém, disse: Aproximemo-nos aqui de Deus. Saul consultou a Deus: Descerei para perseguir os filisteus ou entregá-los-ás tu nas mãos de Israel? Mas nesse dia não houve resposta. Então Saul disse: Aproximai-vos todos vós, chefes do povo. Examinai bem em que consistiu a falta cometida hoje. Tão certo como vive Yahvé, o Salvador de Israel, assim, ainda que seja o meu filho Jonatas o culpado, certamente morrerá. Ninguém em todo o povo disse palavra. Disse ele a todo o Israel: Ponde-vos todos vós de um lado, e eu e meu filho Jonatas do outro lado. E o povo respondeu a Saul: Faze o que te parece bem. Saul disse a Yahvé: Yahvé, Deus de Israel, por que não respondeste hoje ao teu servo? Se o pecado recai sobre mim ou sobre o meu filho Jonatas, ó Yahvé, Deus de Israel, dá Urim. Se a falta foi cometida pelo teu povo de Israel, dá Tumim. Saul e Jonatas foram apontados e o povo ficou livre. Saul disse: Lançai a sorte entre mim e o meu filho Jonatas. E Jonatas foi apontado. Então Saul disse a Jonatas: Conta-me o que fizeste. Jonatas contou. Ele disse: Eu somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Estou pronto para morrer. Saul replicou: Que Deus me faça este mal e me ajunte ainda este outro, se tu não morreres. Jonatas. Porém, o povo disse a Saul: Jonatas, aquele que alcançou esta grande vitória em Israel, vai morrer? De maneira alguma. Tão certo como vive Yahvé, não cairá um só cabelo da tua cabeça, porque foi com Deus que ele fez hoje o que fez. Assim o povo libertou Jonatas e ele não morreu. Saul deixou de perseguir os filisteus que voltaram à sua terra. Saul assumiu a realeza sobre Israel e fez a guerra em todas as fronteiras contra todos os seus inimigos, contra Moabe, Amonitas, Edom, o rei de Soba e os filisteus. Para onde quer que se voltasse, agia como salvador. Mostrou sua valentia, abatendo Amaleque, e libertou Israel das mãos dos que o pilhavam. Saul teve os filhos Jonatas, Jesui e Melquisua. Os nomes de suas duas filhas eram Merobe, a mais velha, e Micol, a caçula. A mulher de Saul chamava-se Aquinoã, filha de Aquimaás. O chefe do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Cis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Enquanto viveu Saul, houve encarniçada guerra contra os filisteus. Todos os bravos e valentes que Saul conhecia, ele os requisitava para si. Mais uma vez, tomar cuidado com o que é proferido. Não comam, porque quem comer antes do tempo vai morrer. Jonatas não sabia. Mas o povo, Senhor, olha, cuidado, Deus hoje agiu através de Jonatas para livrar Israel. Por que Jonatas haveria de morrer? Não, ele não sabia, ele estava inocente. Por isso eu sempre falo, quando nós erramos na inocência, há um perdão. Quando erramos na culpa, sabendo que é errado, a punição é outra. Capítulo 15. Samuel disse a Saul: Foi a mim que Yahvé enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Portanto, escuta agora as palavras de Yahvé. Assim diz Yahvé dos exércitos: Resolvi punir Amaleque pelo que fez a Israel, cortando-lhe o caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e investe contra Amaleque. Condena-o ao anátema com tudo o que lhe pertence. Não tenhas piedade dele. Mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo, passou em revista em Telém, infantes e 10.000 homens de Judá. Saul avançou até a cidade de Amaleque e se organizou em emboscada na torrente.
Saul fez saber aos quenitas: Fugi, afastai-vos dos amalecitas, para que não vos faça sofrer o mesmo tratamento que ele, uma vez que agiste com fidelidade para com todos os israelitas quando subiam do Egito. Então os quenitas se afastaram dos amalecitas. Saul feriu os amalecitas desde Évila até a entrada de Sur, que está à vista do Egito. Aprisionou vivo Agag, rei dos amalecitas, e passou todo o povo ao fio da espada para cumprir o anátema. Mas Saul e o povo pouparam Agag e tudo o que havia de melhor do gado miúdo e graúdo, os animais gordos e as ovelhas. Enfim, tudo o que havia de bom não quiseram incluí-lo no anátema, mas tudo que era vil e desprezível o votaram ao anátema. Você pode pensar assim: homens e mulheres, tudo bem, são pecadores, não estão nos caminhos do Senhor, mas e as crianças? Crianças em parte, porque se Deus está falando alguma coisa, ele conhece, ele sabe das atitudes. Mas e os recém-nascidos? Não. Os recém-nascidos, em primeiro lugar, não fazem parte de Israel. Em segundo, eles não têm pecado. Em terceiro, eles já estarão comigo sem problema nenhum. Então, temos que ver o que? Direitinho os pensamentos de Deus. A palavra de Yahvé veio a Samuel nestes termos: Arrependo-me de haver dado a realeza a Saul, porque ele se afastou de mim e não executou as minhas ordens. Então Samuel se contristou e clamou a Yahvé a noite toda. De manhã, Samuel partiu ao encontro de Saul. Deram-lhe esta informação: Saul foi a Carmel para erguer ali um monumento para si. Em seguida, partiu para mais longe e desceu a Gilgal. Samuel chegou perto de Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu de Yahvé. Executei a ordem de Yahvé. Mas Samuel lhe perguntou: E que são esses balidos que ouço e esses mugidos que escuto? Nós os trouxemos de Amaleque, respondeu Saul, porque o povo poupou o melhor do gado miúdo e graúdo para oferecê-lo em sacrifício a Yahvé teu Deus. Quanto ao resto, o votamos ao anátema. Samuel, porém, disse a Saul: Fica quieto, eu vou te anunciar o que Yahvé me declarou esta noite. Ele disse: Fala. Então Samuel disse: Por menor que sejas, aos teus próprios olhos, não és o chefe das tribos de Israel? Yahvé ungiu-te rei sobre Israel. Ele te enviou em expedição e te disse: Parte, vota ao anátema esses pecadores, os amalecitas, faze-lhes guerra até que sejam exterminados. Por que não obedeceste a Yahvé? Por que te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que é mal aos olhos de Yahvé? Saul respondeu a Samuel: Obedeci a Yahvé, realizei a expedição a que ele me enviou. Poupei Agag, rei de Amaleque, e cumpri o anátema contra Amaleque. Quanto aos despojos, o povo reteve do gado miúdo e graúdo, primícias do anátema, para sacrificá-lo a Yahvé, teu Deus, em Gilgal. Mas Samuel replicou: Yahvé se compraz com holocaustos e sacrifícios, como com a obediência à palavra de Yahvé? Sim, a obediência é melhor do que o sacrifício, a docilidade mais do que a gordura dos carneiros. Pecado de adivinhação, eis o que é a rebelião, um crime dos terafim. Eis o que é a presunção. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele te rejeitou. Não és mais rei. O segundo teste que Deus deu para Saul: você vai e trucida Amaleque. Tá, ele fez isso? Não. Então, no primeiro teste, a pessoa foi reprovada. Deus dá o segundo. Ele também é reprovado no segundo. Deus dá chance para todos. Nós temos que pegar todas as chances que Deus nos dá. É difícil de entender o trabalhar de Deus, mas temos que tão somente fazer a vontade de Deus, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas.
Saul disse a Samuel: Pequei e transgredi a ordem de Yahvé e os teus mandamentos, porque temi o povo e lhe obedeci. Agora peço-te, perdoa a minha falta. Vem comigo para que eu adore a Yahvé. Mas Samuel respondeu a Saul: Não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra de Yahvé, e Yahvé te rejeitou. Tu não és mais rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para partir, Saul agarrou a orla do seu manto, rasgando-o, e Samuel lhe disse: Yahvé arrancou hoje de ti o reinado sobre Israel e o deu a um teu próximo que é melhor do que tu. Entretanto, a glória de Yahvé não mente nem se arrepende, porque não é homem para se arrepender. Saul disse: Eu pequei, contudo eu te suplico, honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que eu adore a Yahvé teu Deus. Samuel voltou em companhia de Saul, e este adorou a Yahvé. Depois Samuel disse: Trazei-me Agag, o rei dos Amalecitas. Agag veio em sua direção, com ar satisfeito, e disse: Na verdade, a amargura da morte se afastou. Respondeu Samuel: Assim como a tua espada arrancou das mulheres os seus filhos, entre as mulheres, a tua mãe perderá o seu filho. E Samuel executou Agag diante de Yahvé em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa em Gabaá de Saul. Samuel não viu mais Saul até o dia da sua morte. De fato, Samuel chorou Saul, mas Yahvé se tinha arrependido de tê-lo feito rei de Israel. A palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se retrate. Ou seja, que arrependimento é este? Não é arrependimento, porque se Deus se arrependesse realmente do que havia feito, ele já teria exterminado o diabo e seus anjos completamente, e nós seríamos livres eternamente de pecado. Então, Deus não se arrepende. É uma forma de você entender o trabalhar de Deus. É uma forma de você entender o pensamento de Deus. É uma forma de você entender o agir de Deus.